Então, vamos olhar o nosso caso clínico de hoje, né? Homem, 68 anos de idade, o paciente foi encontrado pela esposa com dificuldade de falar, fraqueza do lado direito do corpo há cerca de 1 hora, foi levado imediatamente ao hospital, tem história de hipertensão há 10 anos, uso irregular de losartana, diabetes mellitus tipo 2, controlado com metformina, tabagista 40 maços ano, cessou há 5 anos, lipidemia em tratamento com estatina, história familiar de pai com AVC, né? Isso tem jeito, tem cara, tem fator de risco modificável, tem fator de risco de idade, tem história familiar, tem história genética, tem déficit neurológico agudo de acidente vascular cerebral. Ponto. Consigo falar que é isquêmico? Ainda não, né? No exame físico da emergência, alerta orientado no tempo e no espaço, mas com dificuldade de expressar palavras como afasia de expressão, 180 por 100, frequência cardíaca de 88, saturação de 96, faces, desvio de rima labial para o lado esquerdo, né? Ou seja, gente, é um paciente com acidente vascular cerebral. Então, diagnóstico: acidente vascular cerebral, hipertensão, diabetes, dislipidemia, tabagismo, história familiar de AVC. O que eu preciso mandatoriamente para ele? Qual é a conduta? Cuidados iniciais no AVC, né? Se eu vou precisar colocar na sala de emergência, vou precisar fazer uma tomografia de crânio, vou precisar fazer uma escala de NIH, certo? Vou precisar pedir exames laboratoriais básicos. Então, esse tripé: exame neurológico com uma escala hospitalar, tomografia de crânio sem contraste, exames laboratoriais básicos, é o tripé inicial de um paciente com suspeita de AVC. O nosso doente tem um NIH de 10. Tem uma tomografia de crânio que não evidencia sangramento. Já estou autorizado a fazer trombólise? Aí eu vou para a fase seguinte. Tenho contraindicação relativa ou absoluta? Não tenho contraindicação nem absoluta e nem relativa. Posso fazer trombólise? Posso. E peço urgência nos exames de sangue. Esse paciente tem que receber trombólise antes de 60 minutos ter chegado no hospital. Peço hemograma, TAP, TTPA, ureia, creatinina, né? Posso pedir um lipidograma, nesse caso, mas eu posso pedir internado depois. Eletrólitos. Para o quê? Por exemplo, para avaliar a plaqueta durante a trombólise. Se esse paciente faz a trombólise, não melhora os déficits, aí o que é importante? Essa escala do NIH tem que cair. Não melhora o déficit. Eu posso lançar mão de uma angiotomografia, se tiver disponível, avaliar o vaso que tem a obstrução, se é um vaso de grande ou médio calibre, e propor para ele trombectomia mecânica, né? Dentro das 6 horas desse paciente do diagnóstico do AVC. É assim que a gente deve conduzir esse paciente. Depois, internar numa unidade neurológica, fazer os cuidados gerais, os cuidados neuroespecíficos, investigar a causa deste AVC. Muito provável nesse doente é trombótico, né? Uma placa aterosclerótica e não um quadro embólico de origem cardiológica, mas eu vou ter que investigar com ecocardiograma, com Doppler de carótida, né? Internar numa unidade específica para avaliar o desfecho e o cuidado domiciliar, com prescrição, provavelmente de antiagregante plaquetário, prescrição de estatina, né? Encaminhar para reabilitação. É um paciente que muito provavelmente esperamos que ele melhore com a trombólise, que ele não fique do ponto de vista de sequela, seja de um ranking muito alto, de um Glasgow Coma Scale muito alto, para que ele tenha uma capacidade funcional, para que tenha uma vida adequada depois desse evento agudo do AVC.
Mais alguma dúvida do caso? Pessoal, esse é o nosso encontro. Na próxima semana nós vamos falar de acidente vascular cerebral hemorrágico. Espero vocês novamente.